Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Ronaldo e trabalho com matemática. Antes de iniciarmos a nossa segunda aula, eu quero lhe passar algumas informações. A princípio, as videoaulas desse canal são destinadas aos alunos dos nonos anos do Colégio Eufrásio. Os slides aqui utilizados são basicamente o conteúdo do livro Praticando Matemática, e isso porque esse é o livro didático adotado em nosso colégio. Mas se você não é um dos nossos alunos, não tem problema algum. Sinta-se à vontade para nos visitar sempre que for necessário. Será sempre um prazer poder recebê-lo aqui. E nessa segunda aula, nós iremos abordar o tema Propriedades da Potenciação. E vamos aos objetivos dessa aula de hoje. E o que se espera com essa aula? Que você compreenda a importância da potenciação como ferramenta útil na solução de problemas. Desenvolva habilidades relativas à representação e ao cálculo com potências. Represente e calcule potências com expoentes inteiros. E aplique as propriedades para simplificar e efetuar cálculos que envolvam potências. E vamos então à nossa aula. Vamos às propriedades das potências, começando com um exemplo. 5 elevado à quarta vezes 5 elevado à sexta dividido por 5 elevado à oitava. Podemos resolver essa expressão usando calculadora para obter as potências. Depois fazemos as operações indicadas. Veja. Calculados os valores das potências, substituímos os valores das potências pelos valores calculados. Efetuamos primeiro a multiplicação, encontrando 9.765.625 e dividimos por 390.625, o que dá um resultado igual a 25. Sem a calculadora teríamos muito trabalho, certo? Não necessariamente. Observe. Para evitar tantos cálculos, podemos aplicar as propriedades das potências. Vamos lembrá-las e depois voltaremos a essa expressão. Note, nós temos aqui uma multiplicação de potências de mesma base, 2 elevado à quarta vezes 2 elevado ao cubo. Deixei as potências com cores diferentes para destacar e você perceber bem essa propriedade. Veja, 2 elevado à quarta é 2 vezes ele mesmo 4 vezes. E 2 elevado ao cubo é 2 vezes ele mesmo 3 vezes. Note que nós recaímos em uma multiplicação de fatores iguais. Isso te lembra alguma coisa? Pela definição de potenciação, então nós temos que 2 é a base e a quantidade de vezes que ele aparece é o expoente. Como ele aparece 7 vezes, então nós temos 2 elevado à sétima. E olha que interessante! O expoente 7 é exatamente a soma dos expoentes da multiplicação na expressão do inicial. Daí vem a primeira propriedade. Quando você tem uma multiplicação de potências de mesma base, você não precisa se dar ao trabalho de fazer todo esse processo. Basta você conservar a base e somar os expoentes. 4 mais 3 igual a 7. Então o resultado é 2 elevado à sétima. Então lembre-se, quando multiplicamos potências de mesma base, podemos conservar a base e somar os expoentes. E com a divisão? Veja, 5 elevado à sexta dividido por 5 elevado à quarta. Pelo conceito de potenciação, podemos substituir 5 elevado à sexta por 5 vezes ele mesmo 6 vezes, e 5 elevado à quarta por 5 vezes ele mesmo 4 vezes. Como a divisão eu posso representar na forma de fração, nós teremos 5 vezes ele mesmo 6 vezes sobre 5 vezes ele mesmo 4 vezes. E lembre-se, quando temos números iguais no numerador e no denominador, nós podemos simplificar. E aqui no nosso caso, nós temos repetidos 5, tanto no numerador quanto no denominador. Podemos então ir cancelando os pares, sempre um do numerador e um do denominador. E aí, nesse caso, quando terminamos de simplificar, resta apenas 5 vezes 5, que pela definição de potenciação é igual a 5 elevado ao quadrado.
Então, da mesma forma que a multiplicação, quando eu tenho divisão de potências de mesma base, eu posso conservar a base e diminuir, subtrair os expoentes. 6 menos 4 igual a 2. Então fica 5 elevado ao quadrado. Então lembre-se dessa propriedade. Quando dividimos potências de mesma base, podemos conservar a base e subtrair os expoentes. Vejamos agora alguns exemplos de aplicação dessas propriedades. Menos 3 elevado a menos 4 vezes menos 3 elevado a sexta. Como é uma multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Menos 3 elevado a menos 4 mais 6, que vai dar menos 3 elevado ao quadrado. Com um valor desconhecido, x, por exemplo, fazemos o mesmo. X ao quadrado vezes x ao cubo vezes x elevado a menos 9, nós conservamos a base x e somamos os expoentes. Note que o último expoente é negativo. Então, nós temos um sinal de mais antes dos parênteses, nós retiramos os parênteses e conservamos o sinal que está dentro. E ficaremos com x elevado a 2 mais 3 menos 9. 2 mais 3, 5. E 5 menos 9, menos 4. Então, fica x elevado a menos 4, isso com x diferente de zero. 1,7 elevado a nona dividido por 1,7 elevado ao quadrado é uma divisão de potência de mesma base, conservamos a base e diminuímos os expoentes. 1,7 elevado a 9 menos 2, que vai dar 1,7 elevado à sétima. 6 elevado a nona sobre 6 elevado à oitava. É uma divisão de potência de mesma base também. Conservamos a base e diminuímos os expoentes. Ficamos com 6 elevado ao expoente 1, e todo número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. Portanto, teremos o 6. A elevado à quinta dividido por A elevado à nona. Então, conservaremos a base, A, e diminuiremos os expoentes. 5 menos 9, que dá A elevado a menos 4. Isso também com A diferente de zero. Dessas propriedades decorrem outras. Observe esse exemplo. 7 elevado à quarta elevado ao quadrado. Pela definição de potenciação, todo número elevado ao quadrado é igual a ele vezes ele mesmo. No nosso exemplo, a base é 7 elevado à quarta. Então, teremos 7 elevado à quarta vezes 7 elevado à quarta. Como nós já vimos, quando eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. 4 mais 4 igual a 8. Observe aqui que o expoente resultante será exatamente a multiplicação dos expoentes anteriores. 4 vezes 2 igual a 8. Ou seja, se eu tenho 7 elevado à quarta elevado ao quadrado, eu tenho uma potência de potência. Então, basta eu conservar a base 7 e multiplicar os expoentes. 4 vezes 2, resultando em 7 elevado à oitava. Para elevar uma potência a um expoente, podemos conservar a base e multiplicar os expoentes. Acompanhe agora esses outros exemplos. 5 vezes 3, entre parênteses, elevado ao quadrado. Repare que aqui a base é uma multiplicação, é 5 vezes 3. Então, nós multiplicaremos 5 vezes 3 por ele mesmo. Observe, se eu retiro os parênteses, eu fico com 5 vezes 3 vezes 5 vezes 3. Só tenho multiplicação aí. Lembra da propriedade comutativa da multiplicação? A ordem dos fatores não altera o produto. Por essa propriedade, eu posso efetuar essa multiplicação na ordem que eu quiser. Observe. 5 vezes 5 vezes 3 vezes 3. Pela definição de potenciação, todo número que se multiplica por ele mesmo pode ser transformado em uma potência. 5 vezes 5 é igual a 5 ao quadrado e 3 vezes 3 é igual a 3 ao quadrado. Logo, teremos 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, se temos uma multiplicação como base de uma potência, podemos elevar cada fator ao expoente indicado. Veja, 5 vezes 3 elevado ao quadrado é igual a 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Você não precisa fazer todo esse processo que fizemos anteriormente. E se eu tenho x vezes y ao quadrado, tudo isso elevado ao cubo?
Pelo que acabamos de ver nessa propriedade, podemos elevar x ao cubo e y ao quadrado também ao cubo. Note que aqui no y nós temos uma potência de potência. E pelo que nós já vimos, basta conservar a base e multiplicar os expoentes. E aí nós temos então x elevado ao cubo vezes y elevado à sexta. De forma semelhante, na divisão podemos elevar dividendo e divisor ao expoente indicado. Veja, 8 dividido por 5 elevado ao cubo. Eleva o 8 ao cubo e divide por 5 ao cubo. Ficamos com 8 elevado ao cubo dividido por 5 elevado ao cubo. Podemos usar letras para generalizar o que acabamos de rever. As bases são números reais a e b, diferentes de zero, e os expoentes números inteiros m e n. Multiplicação de potências de mesma base. A elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais n. Divisão de potências de mesma base. A elevado a m dividido por a elevado a n é igual a elevado a m menos n. Potência de potência. A elevado a m elevado a n é igual a elevado a m vezes n. Base sendo uma multiplicação. A vezes b elevado a m é igual a elevado a m vezes b elevado a m. E, por fim, base sendo uma divisão. A dividido por b elevado a m é igual a elevado a m dividido por b elevado a m. Usando essa forma de representação, uma pessoa que não fala o nosso idioma, mas que conhece a matemática, saberá que listamos as propriedades das potências. Agora, voltando à nossa expressão. Lembra daquela expressão inicial? Assim fica fácil. 5 elevado à quarta vezes 5 elevado à sexta dividido por 5 elevado à oitava. Nós temos inicialmente uma multiplicação de potências de mesma base. Conservamos a base e somamos os expoentes. 4 mais 6 igual a 10, ficando com 5 elevado à décima dividido por 5 elevado à oitava. Agora temos uma divisão de potências de mesma base. Conservamos a base e diminuímos os expoentes. 10 menos 8 igual a 2, ficando com 5 elevado ao quadrado. E 5 elevado ao quadrado vai dar igual a 25. Vamos ver mais um exemplo. Tomemos a expressão 243 vezes 3 elevado à oitava dividido por 27 elevado à quarta. Seria bastante trabalhoso calcular as potências indicadas. No entanto, podemos simplificar a expressão. Primeiro, fatoramos 243 e o 27. 243 pode ser dividido por 3. Encontramos 81. Por 3, 27. Por 3, 9. 9 por 3 vai dar 3. E, finalmente, 3 por 3, encontramos 1. Então, o 243 pode ser escrito como 3 elevado à quinta. Faremos o mesmo com o 27. 27 dividido por 3, 9. Por 3 vai dar 3. E, finalmente, 3 dividido por 3 dá 1. Então, o 27 pode ser escrito na forma de potência 3 elevado ao cubo. Feito isso, voltamos à expressão inicial. 243 vezes 3 à oitava e dividido por 27 à quarta. O 243 nós trocamos por 3 elevado à quinta. E o 27 trocamos por 3 elevado ao cubo. Repare que o 27 está elevado à quarta. E como o 3 elevado ao cubo está substituindo o 27, ele também vai elevado à quarta. Agora, nós temos uma multiplicação de potências de mesma base no numerador e no denominador nós temos uma potência de potência. Aplicando as propriedades já vistas anteriormente, temos 3 elevado a 5 mais 8 sobre 3 elevado a 3 vezes 4, que vai dar 3 elevado a 13ª sobre 3 elevado a 12ª. Como se trata de uma divisão de potências de mesma base, conservamos a base e subtraímos os expoentes.
13 menos 12 igual a 1. E 3 elevado à primeira é igual a 3. Então, 243 vezes 3 elevado à oitava dividido por 27 elevado à quarta é igual a 3. Na próxima aula, veremos os exemplos da atividade orientada. Bons estudos e até a próxima!